Neste momento nós nos encontramos na rua 15 de novembro, 777, no Alto dos São Franciscos. Vimos a residência da professora Aparecida Pavani, muito conhecida em Catanduva, uma pessoa muito querida. Ela foi funcionária pública municipal, se encontra aposentada após 30 anos de bons serviços prestados à municipalidade de nossa cidade. Ela é uma pessoa muito ativa, é membro atuante do Clube de Poesia, mantém dominicalmente no jornal local ou regional uma apreciada coluna que se intitula Mulher, no qual nós também, como não pertencente ao grupo ao chamado sexo frágil, também somos apreciadores desta coluna. E uma coisa nos sensibiliza, dona Aparecida. A senhora, de uma maneira tão assim carinhosa, eu diria tão mimosa, um gesto tão seu, a senhora encontrou uma maneira de parabenizar as pessoas, que se encontram envolvidas nos mais diversos acontecimentos, não apenas locais, como também que ocorrem no estado de São Paulo, no Brasil, em outras comunidades. A senhora encontrou uma maneira carinhosa de cumprimentar as pessoas. E a senhora se utiliza, numa mensagem, eu diria, traduzida, através do perfume das flores, do colorido das flores. A senhora encontrou uma maneira muito simpática, que, aliás, toda Catanduva sente e comenta essa maneira feliz que a senhora encontrou. Então, nós somos fãs dessa coluna Mulher, que é dedicado ao chamado sexo frágil. E de frágil não tem nada, nós sabemos. Dona Aparecida, nós viemos aqui em sua residência, para colhermos da senhora informações sobre a figura inovidável do Monsenhor Albino Alves da Cunha Silva, que durante 55 longos anos esteve presente aqui em Catanduva e realizou um trabalho profícuo, não apenas elevando a nossa comunidade, como também toda essa vasta região. Mas antes que a senhora nos fale, que a senhora nos revele fatos ligados à figura do Monsenhor Albino Alves da Cunha Silva, a gente gostaria de saber alguma coisa a respeito da senhora, da sua família, coisas mais ligadas propriamente à sua família, aos seus familiares. Inicialmente, dona Aparecida, eu gostaria que a senhora nos falasse alguma coisa sobre os seus avós paterno e materno. É um grande prazer, professor, estar atendendo aqui a este trabalho tão bonito que vocês estão realizando em prol da história de Catanduva, elevando a figura maravilhosa de Padre Albino. Bom, meus avós foram Santo Pavani, que ele chegou aqui em Catanduva, comprou um lote de terra e ele dividiu esse lote de terra, construiu várias casas, alugou, e então ficou chamada de Vila Pavani. Meu avô, ele era assim uma pessoa era um guerreiro. Era uma pessoa que chegou da Itália, era um guerreiro, queria vencer na vida e venceu aqui em Catanduva. Através do trabalho, que ele era uma pessoa muito creditável. E minha avó também era uma mulher que teve assim recebeu uma certa cultura lá na Itália e colaborou muito com os ideais de meu avô. Então, eles venceram aqui em Catanduva. Meus avós paternos também chegaram da Itália, chegaram até juntos, os paternos e os maternos, e que foram amigos lá na Itália, chegaram juntos aqui. E eram pessoas assim mais simples, mas também lutadoras. Então, eu venho dessa família de italianos, que eu me orgulho muito,
porque adoro ser filha de italianos, por tudo, pelo carinho deles, pelo modo deles tratarem os filhos, que meus pais foram muito carinhosos, né? Eles nos criaram assim com muito carinho. E eu devo também assim, eu sou também muito carinhosa, e eu devo esse carinho todo, principalmente ao meu pai. Meu pai era assim muito carinhoso. Minha mãe já era mais severa, mais no lugar, queria tudo no lugar, não deixava de ter também o seu carinho, mas ela dominava mais com aquele sistema mais duro que ela tinha, mais rígido, né? De querer que a gente chegasse na hora certa. Antes de ser meu pai, era ela, que queria na hora certa, no dia certo. Mas isso foi muito bom, muito válido, porque a gente cresceu também com esse caráter de firmeza e de querer tudo certo. Muito bem, professora. A dona Aparecida Pavani, eu esqueci de dizer também no seu currículo, ela também é professora de geografia, com passagem em quase todas as escolas de Catanduva. E a senhora nos disse a respeito do seu avô, dos seus avós. Mas a senhora não mencionou aproximadamente quando é que eles vieram para cá. Em que ano, mais ou menos, dona Aparecida? Olha, professor, eu acredito que seja em 1918, porque eles já ouviram falar muito de Vila Adolfo, de Cerradinho. Então foi por isso que ele veio aqui para Catanduva, porque ele ouviu dizer que eram terras ótimas, férteis. E ele então veio para cá, porque ele era agricultor, veio com essa intenção. No fim, ele, então, comprando esses terrenos aí, ele acabou mais para o lado de construção. Foi isso daí. Muito bem, professora. Então, eu queria dizer para a senhora agora que poucas pessoas sabem em Catanduva, através de pesquisas que eu realizei ao longo desses anos todos aqui em Catanduva, eu tive a satisfação de conversar reiteradas vezes com uma figura muito querida, né? Que ele já deixou esse lado aqui, partiu para o outro lado da vida, uma figura muito simpática, muito querida, que foi o senhor Francisco Puzzo, o Chico Puzzo. Eu o visitava diariamente. E uma dessas vezes que eu o visitei, ele me contou que quando o padre Albino esteve em Catanduva, pela primeira vez, que muitas pessoas têm conhecimento, que o padre Albino esteve aqui no dia 28 de abril de 1918, mas não. Anteriormente, ele esteve aqui 2 vezes, em 22 de fevereiro daquele ano, depois ele voltou no dia 28 de fevereiro daquele ano de 1918. E nessa primeira estada do Padre Albino aqui em Catanduva, ele chegou ali por volta das 6h15, mais ou menos, da manhã, e já subiu a Rua Brasil, e foi lá na rústica capelinha, né, que existia ali, que deu lugar posteriormente, né, construída por ele próprio, a esse majestoso templo católico que nós temos em Catanduva. Então, aquela capelinha recebeu o Padre Albino pela primeira vez. Ali ele celebrou a primeira missa em Catanduva. E olha, dona Aparecida, e sabe quem estava presente lá? 5 catanduvenses, 5 adolfenses, que se diziam naquela época, né? Então, entre essas pessoas, o senhor, seu avô, o senhor Santo Pavani, se encontrava presente. Lá também estava Domingos Borges da Costa, né, o popular Minguta, estava o Fernando Godoy, estava também Teodoro Clemente de Souza, Francisco Puzzo, não sei se falta mais alguém, vou repetir novamente, porque não sei se eu deixei de dizer o nome de alguém. Então vamos lá, Francisco Puzzo, Santo Pavani, Fernando Godoy, Teodoro Clemente de Souza e Domingos Borges da Costa. Então eles foram os primeiros catanduvenses ou adolfenses a terem o prazer de assistir à primeira missa celebrada naquela rústica capelinha. Então o seu avô, ele faz parte da história. Então agora, dona Aparecida, a segunda pergunta que eu vou formular à senhora, quase que ela está ligada a essa primeira. Eu ia lhe perguntar, o seu avô, Santo Pavani, tinha relações de amizade com o Padre Albino? É claro que sim.
já devia ter se iniciado ali, a partir já do dia 22 de fevereiro do ano de 1918. Mas eu gostaria que a senhora nos respondesse e que a senhora não economizasse as palavras, professora. Nós estamos aqui para ouvi-la atentamente. Por favor, conte-nos a respeito deste fato. Pois é, professor Procópio, eu, né, em 1918, é claro que eu ainda não estava aqui, né? Mas a gente ouvia depois comentários, né, que meu avô foi sancristão do Padre Albino. Mas depois, já meninota, eu ainda cheguei a ver mesmo meu avô ajudando o Padre Albino a rezar as missas. Inclusive, meu pai também ajudava, de vez em quando, a rezar as missas. Então, ele foi sancristão de Padre Albino. Muito bem. E o Padre Albino, por acaso, professora, ele visitava o seu avô? Do seu conhecimento? Eles eram, assim, bastante amigos. Padre Albino frequentava a casa dos meus avós. Minha avó, como eu já disse, ela gostava muito de fazer pães feitos em casa, pão doce, salgado, macarrão, pão de torresmo. Me lembro muito bem ainda meninota que ela tinha aquela despensa com um varal de linguiça, de panceta, aquela peneira de pão, aquele pão enorme que cortava aquelas rodelas com faca. E tinha muito vinho, que meu avô gostava de tomar sopa com vinho. E Padre Albino adorava tomar sopa com vinho. Perguntava sempre para minha avó, que se chamava Maria Luísa: ô, dona Maria Luísa, vai ter sopa com vinho? Ela dizia: se não vai ter, eu vou fazer. Vem tomar à tarde. A senhora está nos deixando com água na boca. Pois é, mas é uma delícia. Eu via meu pai muito tomar sopa com vinho, sabe? Uma delícia, macarronada com vinho. Era assim uma comida bem sadia que eles usavam, né, professor? Que nós, hoje em dia, com tanto comércio, com tanta industrialização, parece que paramos de fazer, né? A gente já vai mais até comprar coisas feitas e deixamos aquela tradição de fazer aquela tradição. De saborear coisas sadias. Coisas sadias. Existe muito contaminamentos, coisas, né? Prejudiciais à própria. Pois é. E então o Padre Albino, ele frequentava a casa dos meus avós, era de entrar pela porta da sala, sair pela porta da cozinha, ia a qualquer momento, ver se tinha um cafezinho em cima do fogão, que sempre tinha, porque o fogão da minha avó ficava aceso o dia todinho com um toquinho de madeira, que era para não apagar aquela brasa, sabe? Então ficava o dia todo aquele toco de madeira, com lata d'água em cima do fogão, para ter sempre água quente, com chaleira com água quente. Então o Padre Albino era amigo mesmo lá de casa, até de pegar as crianças menores no colo. Muito bem, professora. E agora, eu gostaria que a senhora nos dissesse a respeito, né, de fatos ligados ao falecimento do seu pai, o senhor Santo Pavani. Pois é, essa foi uma passagem que ficou assim bem gravada na minha mente, porque aí eu já era uma mocinha, né? Eu já devia ter uns 13, 14 anos quando isso aconteceu. Foi que o meu avô ficou com problemas de catarata e naquela época não existia assim, aqui em Catanduva, ninguém que fizesse operação de catarata. Então meu pai acompanhou meu avô até Campinas, que era lá que usavam fazer essas operações. E meu avô foi operado das duas vistas, infelizmente não foi bem na operação e acabou falecendo. Numa madrugada, ele acabou falecendo. Mas o corpo demorou muito a ser liberado, e meu pai, então, telefonou para Catanduva, telefonou até num vizinho da casa da minha tia Luzia Pavani, que era casada com o seu Pedro Rubiano, telefonou na casa do seu Benedito Lopes da Silva, que era funcionário da Prefeitura Municipal, e que tinha telefone, porque também não era todo mundo que tinha telefone. É o Dito Mandioca, não? Era o seu Benedito Mandioca, era isso mesmo. Isso. Então, até quem foi atender o telefone fui eu, meu pai dizendo que meu avô só poderia chegar às 8 horas da noite
né? E ele já havia falecido de madrugada lá em Campinas. Aí ele falou, manda avisar o Padre Albino, né? Então, meus familiares foram avisar o Padre Albino, e o Padre Albino ficou assim muito emocionado, porque ele tinha perdido um companheiro, né? Um companheiro de missa, um amigo de coração, ele ficou muito emocionado. Mas ele foi até a prefeitura, acho que era o seu Silvio Salles, o prefeito. Pois não. Era o seu Silvio Salles, o prefeito. E ele pediu autorização para seu Silvio Salles que deixasse o cemitério aberto até mais tarde, para que meu avô pudesse ser enterrado mais tarde da noite. E aí meu avô chegou umas 8 horas pelo comboio aqui na estação de Catanduva. Isso eu me lembro bem, está guardado dentro do meu coração, da minha mente. Quanto eu chorei, quanto nós ficamos assim emocionados com a recepção de Padre Albino. Ele desceu, veio encontrar o corpo de meu avô, pegou todo aquele pessoal que fazia parte de irmandade, das irmandades, né? Vieram encontrar o meu avô. E eu me lembro muito bem que eles subiram a Rua Brasil com velas acesas, acompanhou o corpo de meu avô até o Nossa Senhora do Carmo, e meu avô foi enterrado quase 9 horas da noite. Foi assim, uma cena muito bonita, que eu acho que não aconteceu jamais aqui em Catanduva. Muito bonita a cena. Realmente é um fato que muito toca a gente, né? E a senhora lembrar, assim, do senhor seu avô, e que a gente denota aqui que a senhora nutria por ele um carinho muito grande, né? E o importante ressaltar aqui, que o Padre Albino, né, prestou também a sua homenagem ao seu velho amigo, né? Ele fez questão de estar ali presente, ele foi todo solícito, né? Isso era muito do Padre Albino, não é verdade, dona Aparecida? O Padre Albino era, assim, uma pessoa maravilhosa, humilde, não tinha, assim, como se diz... Preconceito de raça, de religião, de nada, enfim. Até para contar uma história para o senhor, o meu pai, depois de uma certa época, que ele ajudava Padre Albino a fazer a missa, ajudava meu avô a fazer a missa. Ele encontrou-se um dia com uns pastores protestantes, e esses pastores começaram a fazer a cabeça do meu pai. Certo, começaram a fazer a cabeça dele. E fizeram de verdade. Meu pai passou a estudar mais a Bíblia, e, como se diz, com amor mesmo, estudava a Bíblia, a tradução da Bíblia, e todos os pormenores, as passagens, sabia tudo de cor. Começou até a fazer palestra na igreja presbiteriana. Prova é que no dia que ele faleceu, primeiro meu pai, ele teve um derrame lá no púlpito, falando com o pessoal. Mas o meu avô falava assim para o Padre Albino, que ele estava muito triste de ter acontecido isso com o filho dele, ter deixado o catolicismo ir para o evangelismo, evangélicos, né? Então o Padre Albino dizia assim, deixa, Pavani, deixa, Deus está em tudo quanto é lugar, deixa. Então ele era humilde, ele entendia as pessoas, entendia as fraquezas das pessoas, ele era maravilhoso. Eu acho que a gente poderia afirmar aqui que o Padre Albino praticava o ecumenismo, né? Bem antes de João 23, ele já achava que a pessoa tinha o livre-arbítrio, assim dizer, para escolher a sua religião, que todos os caminhos conduziam a Deus. Tanto é que ele não fazia distinção entre espírita, protestante, maçom, numa época em que a igreja exercia de uma certa forma assim uma marcação, vigilância nos maçons. O Padre Albino era um homem que estava acima do tempo. Ele estava acima do tempo. E ele deixava essas coisas assim de lado, né? Muito bem, professora. E a senhora então agora poderia nos dizer, a partir de quando, assim, particularmente, a senhora começou a sentir com maior nitidez a presença do Padre Albino, assim que lhe tocou? A partir de quando? Assim? Pois é, já de menina, quando a gente fazia o catecismo,
Então, o Padre Albino, a gente fazia o catecismo ali do lado do hospital. Padre Albino tinha uma gruta ali do lado, e Padre Albino chegava lá, passava a mão na cabeça da gente, com todo carinho, pegava a gente no colo, eu em especial, porque eu era neta da... A senhora era protegida. Era protegida do Padre Albino. É, verdade. Por causa da família. Então, né, eu era meio protegida, ele chegava até me pegar no colo, né? Eu fiz a primeira comunhão com o Padre Albino. Depois, aos 13 anos, eu fui operada de apendicite, e ele, professor, todos os dias de manhã, ia lá no hospital visitar os doentes. Mas no meu quarto ele parava mais, porque ele estava fazendo a minha cabeça que ele queria que eu fosse freira. Certo? Então ele queria fazer minha cabeça. A senhora não quis saber? Não, eu acho que não era mesmo a minha vocação. Acho que eu tinha uma outra finalidade na minha vida, né? E que eu estou cumpri, estou passando por tudo que aparece, passando por cima, levando tudo em frente. Acho que era esta a minha missão. Minha missão era outra. Não era ser freira, era mais me comunicar mais com as pessoas mesmo, né? Não que as freiras não se comunicam, mas a minha é uma comunicação diferente, certo? Então, acho que por isso que eu não fui. A gente já vem aqui predestinado a alguma coisa, e por mais que ele quisesse ter feito minha cabeça, eu não estava predestinada a ser freira. Sem dúvida nenhuma. Acontece que ele, como a queria muito bem, ele via a maravilha, né, o ato do desprendimento da freira, ele queria levá-la, né? Ele, com isso, naturalmente, ele estava preocupado, ele achava que a senhora poderia prestar um grande serviço para a igreja. Mas, dona Aparecida, embora a senhora não tenha sido freira, a senhora optou, né? A senhora casou-se, né? A senhora optou por um outro tipo de vida. De uma certa forma, a senhora, como professora, como jornalista, né? E como poetisa, né? A senhora disse que os poetas enxergam a vida com o coração. A senhora, então, tem toda aí uma maneira toda especial de prestar bom serviço também, né? Para que as pessoas possam discernir entre um caminho e um outro. E a senhora tem feito isso na medida do possível, não é isso, professora? Então, agora, eu gostaria que a senhora nos dissesse a respeito das quermesses, né? Eu assisti a algumas quermesses, mas a senhora poderia nos contar, assim, com mais propriedade, o que eram aquelas quermesses, né? Se eram bonitas, se eram coisas que tocavam a mocidade, aquela alegria, a presença do Padre Albino. Eu gostaria que a senhora falasse sobre as quermesses. Bom, professor, antes da quermesse, eu me lembrei de um outro caso, depois, né, da primeira comunhão, de eu ter sido operada, e Padre Albino sempre me dando assistência. Então, chegou o dia do meu casamento. Aí, no dia do meu casamento, ele disse, não me esqueço também disso, viu? É uma coisa que está assim também gravada, parece que eu estou me vendo lá no altar, vestida de noiva, e o Padre Albino ele foi dizer o meu nome, ele disse assim, Aparecida, nome lindo, nome de Nossa Senhora, né? Então, não me esqueço jamais dessa passagem. Faz tantos anos já, mas parece que eu estou vestida de noiva e vendo ele falando essas palavras para mim. Bom, e da quermesse, então vamos na quermesse, né? Na quermesse também, eu era mocinha, né, já frequentava a quermesse, mas era uma maravilha as quermesses de Padre Albino, com música, com sanfona, com correio elegante, que os rapazes mandavam aqueles correio elegante, apaixonados, tá entendendo? Aqueles correios apaixonados mesmo. Não é como hoje, não. Era apaixonado mesmo, os rapazes eram apaixonados aqui de Catanduva, as mulheres despertavam a paixão também, né? Foi muito lindo, tinha frango assado, tinha piúta. No piúta, por exemplo, do piúta, me lembro de uma passagem que eu fazia parte da mesa ali, né? De secretariado, daquela coisa toda. E então eu comprei um piúta. Uma cartela, né, de piúta. Então eu disse para a turma que estava sentada comigo ali, falei, olha, se eu ganhar, eram 3 frangos. Se eu ganhar, nós vamos comer os 3 frangos aqui mesmo, na quermesse. Eu achava que eu não ia ganhar.
Pois é. Pois é. Olha, professor, sabe que eu ganhei os 3 frangos? Ganhei e depois era sábado à noite. Então eu falei, ai meu Deus, mas bem que eu podia guardar esses frangos para amanhã, que é domingo, né? Mas a turma falou, não, você prometeu, nós vamos comer os frangos. Bom, aí os frangos foram abertos, destrinchados, e acabamos comendo os frangos lá também. Então, me lembro bem dessa passagem também. E me lembro outra coisa. Antes que a senhora, já que a senhora está falando, a senhora uma vez me falou, dá licença, o Bolinelli lá está pedindo para eu pegar o microfone, eu esqueço do microfone. A senhora me falou uma determinada vez, em que a senhora guardou o número dessa piúta, que hoje se tornou quase que uma obsessão. Então, fala o número, quem sabe a gente vai ganhar algum bilhetinho, tirar uma sorte grande aí, viu? Por favor. O número que eu ganhei foi 77, né, professor? E a partir dessa data, aquele 77 ficou gravado assim em mim, então tudo que eu vou fazer, eu quero que tenha 7. Por exemplo, eu fiz minha casa aqui, eu fui lá escolher o número, o anterior era 751, mas eu quis 777. Então, minha casa é este número. Toda vez que eu compro carro, troco de carro, tem que ter um 7. Este último que eu comprei agora, está fazendo uns 6 meses, foi até meu genro, Hércules Domingos Simiele, que foi ver a chapa para mim. E então ele disse, dona Cida, que chapa que a senhora quer? Eu falei, olha, contanto que tenha 7, você veja lá para mim. Aí ele veio e falou, ó, dona Cida, 1407. Então, se o senhor fizer a conta, tem 3 7s, não tem? Porque o 14 já são 2 7. Né? Então, já tem 3 7 na chapa. Então, eu tenho essa coisa de 7. Eu acho que o 7 é meu número de sorte. Ô, professora, e o Padre Albino também estava sempre presente nessas quermesses. Como é que ele agia assim? A gente ouve falar, né, que existiam aquelas colônias, né, as sírias, libanesas, as italianas, os espanhóis. E ele então sempre entusiasmava aquelas colônias para que houvesse uma rivalidade, né, assim, uma rivalidade sadia, né. E ele era muito animado. Ele estava sempre ali fazendo com que os frangos adquirissem um preço mais elevado, quando eles eram leiloados. A senhora lembra-se dessas passagens? Eu me lembro mais ou menos, né? Mas ele era assim muito, uma pessoa assim muito viva, animada, e ele fazia mesmo, ele queria que tivesse esses pratos diferentes na quermesse, prato sírio, prato espanhol, prato italiano, para ser assim, leilão, né, que fala? Para ser leiloado. Então, ele conseguia bastante sucesso com as quermesses dele. Ele conseguiu muita coisa e todo mundo colaborava com o Padre Albino, porque sentia uma pureza de alma no Padre Albino, que tudo que ele fazia era mesmo para o bem dos outros, nunca pensou em uma moeda para ele, ele somente em ser pobre de presença, ele só era rico de espírito, mas a presença dele, ele fazia questão que fosse humilde mesmo. Pretendendo ser pobre, ele se tornou muito rico, não é verdade? Rico de virtude. Realmente, o Padre Albino é uma figura que a gente não pode esquecer, né? O seu gesto de candura, a sua maneira, assim, um iluminado. O Padre Albino veio aqui realmente, né? Para unir as pessoas, né? E ele estava sempre pensando nos pobres, né? Naquelas pessoas oprimidas, né? Nos marginalizados. Essa foi a preocupação do Padre Albino. Ô, professora, agora, vamos nos ater agora, durante aqueles acontecimentos propriamente religiosos. A senhora frequentava a Igreja Matriz de São Domingos, que o Padre Albino, quando veio aqui, encontrou aquela rústica capelinha. Ele, através do seu trabalho, no qual também o seu avô e outras pessoas gradas da comunidade o ajudaram, e ele transformou esse belo templo aí, nessa igreja aí que todos nós temos orgulho de tê-la em Catanduva. E a senhora frequentou a Igreja Matriz. E a senhora se lembra das confissões que eram feitas pelo Padre Albino? A senhora se lembra de algum fato? Como era vocês mocinhas? O que acontecia ali durante as confissões, ô professora? As
profissões do Padre Albino era uma coisa gozada mesmo, sabe? Eu só me lembro assim, por exemplo, de duas palavras, eu me lembro bem, quando a gente ajoelhava no confessionário, ele dizia assim, dançou, fez besteirinha. Está entendendo? Isso eu me lembro muito bem do Padre Albino, sabe? Então, isso ficou marcado, porque quase ele perguntava para todo mundo mesmo, né? Dançou, fez besteirinha, que naquela época a gente nem sabia o que era tal de besteirinha, está entendendo? Professor, verdade. Hoje que a gente sabe, mas naquela época a gente nem sabia, porque a gente era tão pura, professor. Não tinha televisão para a gente ver nada, a gente não tinha livros pornográficos para ler, não tinha revistas para ler, quer dizer, a gente era pura mesmo, está entendendo? A gente cresceu pura. É isso aí, professor. Hoje, se ele fosse fazer uma confissão, ele ia perguntar, fez besteirona? Porque hoje a coisa escancarou, não é na verdade, professor? E são sinais dos tempos, né? Nós estamos vendo em outra época, né, de um falso liberalismo, né, que estão confundindo uma coisa com outra. Mas, se Deus quiser, nós ainda vamos... Não é que eu seja conservador, né? Eu sou, em certo aspecto, conservador. As coisas boas devem ser conservadas, né? E as coisas ruins têm que ser banidas. E tem um lixo aí que precisa ser varrido, né? Realmente nós precisamos voltar. A senhora Menos nos está fornecendo aqui um depoimento tão simpático, né? Que a gente sente saudade. A senhora, como poetisa, né? A vida era mais bonita, era mais agradável, não tinha essa violência, não é isso, professora? Eu me lembro que a gente podia sair às ruas, né? Não tinha essa maldade, as moças saíam, havia mais respeito, sei lá se a gente falar isso, é um velho que está falando da época da saudade, não é. Realmente, eu tenho pena da juventude atual. Verdade, professor. Era tudo mesmo mais saudável, mais romântico. O senhor está me perguntando do romantismo, então ainda me lembro do calçadão, do café da esquina, onde a gente dava a volta no footing, não é? Então a gente dava a volta assim, todas as moças, às vezes abraçadas em 3 ou 4, então formava aquele footing. E os rapazes, todos em volta das moças, né? E as moças passavam e eles diziam coisas galante, né? E você é uma flor de maracujá, você é linda, você é charmosa, davam bombons para a gente, aqueles rapazes educados, finos, que não tinham coragem de falar uma palavra sequer que diminuísse qualquer pessoa, tá entendendo? E aquelas músicas tocando, e os rapazes também ali, todos românticos. Posso contar uma cena do meu tempo de mocinha? Por exemplo, quando eu era mocinha, tinha um namorado. Só não vou dizer, ele está vivo aí na cidade, tudo, mas não vou dizer o nome dele, não. Ele está casado, a esposa vai ficar com o senhor. Não, ele já está casado e, por sinal, é meu grande amigo e eu quero muito bem ele. Não precisa dizer o nome. Olha, ele gostaria que eu dissesse. Então fala. Não vou dizer não vou dizer não. Bom, é o seguinte, me fugiu da mente, professor, o que eu ia falar, hein? Meu Deus. Do rapaz, né? Bom, então naquelas músicas que tinham lá, né? Um dia lá estavam me oferecendo, um rapaz me ofereceu uma música. Mas não é esse namoradinho aqui, foi um outro que me ofereceu uma música, né? Então, daí a pouco, uma das minhas amigas chegou e falou assim, oi, Cida, olha, o seu irmão Roque deu uma surra num cara aí no meio do jardim, porque ele te ofereceu uma música. Olha, meu irmão ficou tão enciumado com a música que o rapaz ofereceu lá no microfone para mim, que ele pegou o rapaz e deu uns tapas no rapaz, professor. Então, olha, tudo isso não é romantismo? Hoje tem dessas coisas. Hoje ninguém liga para ninguém, não é verdade? Se meu irmão sentiu um ciúmes tremendo de mim, chegou em casa chorando, mãe, eu não aguento essa menina, mãe, eu mato ela, mãe. Aquelas coisas todas, sabe, professor? Professora, eu vou dizer uma coisa aqui agora, porque os jovens da época atual não se lembram desses fatos. Então, o que a senhora está falando aí é o seguinte, existia ali na Praça da República, né,
o famoso footing. E também o serviço de alto-falantes, né, local que ele transmitia assim, concomitantemente para a Praça da República e o Parque das Américas. Então era costume na época, né, a gente ofertar músicas. Então falava lá, o fulano de tal oferece uma música para aquela moça morena, simpática, né, de olhos verdes, sei lá eu, ou aquela loira, hoje ela está trajando tal roupa. Então existia esse romantismo, né? Existia esse lado bonito. E uma coisa, não é verdade, professora, que a gente se lembra muito bem, quando o serviço de alto-falantes ia encerrar às 10 horas da noite, tocava uma música. Então a gente, jovem, a gente dizia, esse é o hino das virgens, porque tocava aquela música, todas as moças iam para a sua casa. A senhora se lembra disso? Lembra? O Amigo Flitz era o nome da música, não é verdade? Eu me lembro de todas essas coisas românticas. Eu sou muito romântica, sabe, professor? Eu adoro romantismo, né? Não sei, eu acho que a mulher tem que ser um pouco romântica, né? Que a mulher é tudo na vida, se ela consegue tudo na vida que ela queira, com a sensibilidade dela, com o romantismo dela, né? Então eu digo assim para as minhas amigas, quando eu escrevo no jornal, não perderem a sensibilidade, que a mulher tem que ser sensível, porque o homem, professor, por mais duro que ele seja dentro de casa, ele sentindo na mulher aquela sensibilidade, aquele amor, ele não tem jeito de ser duro. Qual é o homem que é capaz de resistir a um gesto feminino, que é feito assim, com aquele carinho, com aquela profundidade, com aquilo que realmente a mulher sabe dar, né? Claro. A mulher com aquela... Não exigir, ela dá aquilo assim, de uma maneira... Puxa vida, é tão bonito. Eu me lembro, né, de fatos ligados assim, um olhar, um gesto, um carinho, uma coisa tão feminina, né, tão maravilhosa. E o homem aprecia realmente isso. Ele aprecia, então é isso daí, professor. A gente tem mais que ser sensível, que as pessoas a partirem de agora sejam bem sensíveis mesmo e bem românticas. Ô professora, retornando aqui o fio da meada, nós fugimos um pouquinho. Vamos voltar então à figura inovidável do Padre Albino? A senhora uma vez, quando eu conversei com a senhora, uma vez, né, nós nos encontramos e a gente constantemente bate, na medida do possível, um papinho, a gente se encontra lá na redação do Regional, e a senhora me disse uma vez a respeito de uma chácara, né, do Padre Albino, da humildade que a senhora presenciou ali. A senhora está lembrada deste fato? Eu estou lembrada assim, eu era menina e acima da minha casa tinha uma chácara onde o Padre Albino criava porcos. E ele passava todas as tardes num trolinho, né, um rapaz guiando esse trolinho, e ele, juntamente com o rapaz, levava assim bastante latas de lavagem que ele devia recolher na cidade para criar os porcos dele. Me lembro muito dessa humildade de Padre Albino. Desse esforço que ele teve na vida dele, fora as coisas que a gente ouve contar de Padre Albino, né? Que ele saía por esse sítio afora, pedindo galinha, pedindo porcos, pedindo tudo que pudesse ajudar nas obras dele, né? E muita gente sempre conta essas coisas de Padre Albino. Mesmo quem não viu o Padre Albino, quem não conheceu o Padre Albino, não pode deixar de conhecer a obra maravilhosa de Padre Albino. Tudo que ele deixou para Catanduva, tudo que ele fez para Catanduva, as grandes coisas que ele deixou. Por exemplo, essa Fundação Padre Albino, que coloca Catanduva à frente de outras grandes cidades aqui da região. Essa obra dessa fundação é muito importante para Catanduva. Ô, professora, eu vou formular à senhora agora a última pergunta. Mas se a senhora, por acaso, tiver mais alguma coisa a dizer, antes da senhora responder esta minha última pergunta, a senhora se sinta à vontade. Mas, antes de eu formular essa derradeira pergunta, eu queria afirmar aqui, que nós nos encontramos aqui num ambiente tão florido, né, próprio da senhora. A senhora tem um comprometimento com as flores, né? E ao seu lado, que a senhora é muito simpática, muito gentil, né? Pela sua lhaneza de trato, a senhora nos recebeu com toda a fidalguia, né? Com toda a simpatia. A gente ficaria aqui batendo um papão. Mas, infelizmente, o tempo, né, urge, né? E a gente, então, nós temos que terminar essa reportagem. Então,
Eu vou lhe formular a última pergunta. Se a senhora, antes de responder, se tiver mais alguma coisa a acrescentar a respeito do Padre Albino, a senhora se sente à vontade. Ô professor, eu gostaria agora que a senhora, assim, de um modo geral, a senhora nos dissesse da importância do Padre Albino para Catanduva. Quase que eu estou chovendo no molhado, porque a senhora não fez outra coisa desde o início dizer dessa importância. Mas eu gostaria que a gente falasse. E se a senhora tiver mais alguma coisa a acrescentar, antes ou depois desta pergunta, a senhora se sinta à vontade. Por favor, nós estamos aqui para ouvi-la. Obrigada. Muito obrigada, professor Sérgio, professor Procópio. Quero agradecer por ter sido assim escolhida, não por ser escolhida, por poder participar desse fato tão bonito que vocês estão assim relatando a vida de Padre Albino, querendo que todos conheçam a vida dele, deixando tudo isso para os mais jovens. Isso é muito bonito. E o trabalho do professor Procópio, do professor Sérgio é muito bonito, será relembrado. E o Padre Albino, ele foi assim uma figura de grande valor, foi assim uma coisa maravilhosa, que ele deixou lá o seu rincão sagrado e veio parar aqui em Catanduva. Foi uma bênção para nós a parada de Padre Albino aqui em Catanduva, onde ele fixou sua residência, fixou os seus ideais, fixou a sua religião, fez o seu evangelho aqui em Catanduva, certo? E foi de grande importância, foi uma figura humana maravilhosa que passou aqui por essa terra. E hoje ele ainda não é esquecido, porque ele é lembrado espiritualmente a todo momento por todas as pessoas. Né? As pessoas até em momentos difíceis já ouvi dizer: "Ô, meu Padre Albino, me auxilia", certo? Então, foi uma grande pessoa, agora é uma grande alma, que nós todos devemos nos orgulhar da presença dele em nossa cidade, enriqueceu nossa terra, nossa querida Catanduva. E agora eu quero enviar a Padre Albino muitas rosas vermelhas e perfumadas, onde quer que ele esteja, que ele receba, que ele deve estar recebendo todas essas gravações que os professores estão fazendo na casa de todo mundo, ele deve estar recebendo como mensagens benéficas para a alma dele lá no céu. Então eu quero que ele receba todas as minhas rosas perfumadas. E quero dizer para ele também um versinho de uma poesia a Deus, que eu acho muito linda e quero oferecer a ele. Pode falar. Então quero dedicar um trecho de uma poesia muito linda que se chama Deus, para a alma de Padre Albino, que eu chego a ver como Deus também. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, onde tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Eu ouço Deus na voz dos namorados, e eu vejo Deus na lágrima do aflito. Eu vejo Deus no médico que cura. Eu sinto Deus na dor que nos emana. Eu vejo Deus no sábio que procura compreender a natureza humana. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro